E aí, coleguinha, como é que você está? Como é que estão os seus estudos? Seja bem-vindo. O nosso encontro hoje é falar sobre um assunto bem legal, né? Noções de planejamento e orçamento na administração pública municipal. O tema já nos remonta que a administração pública, ela não é simplesmente sair aí com gravata, né? Andar de bicicleta pela ciclovia, né? Não é falar mal aí do adversário político, não, ó, é planejar o orçamento, o que significa aí também lidar com finanças, ok? Mas o que diabo é isso, né? O que é planejar orçamento? O que é tocar as finanças na administração pública? Como é que isso é feito? E, sinceramente, meu amigo, vem cá, olha aqui para os meus olhos verdes. Por que é que a administração pública faz isso, hein? Bom, isso tudo a gente vai descobrir juntinho, coladinho, ok? Então senta aí, pega a tua pipoca e vamos para frente. Vamos resgatar a mesma perguntinha que nós fizemos naquela aulinha lá sobre o ente público, né? A parte da administração, tá? Vamos pensar novamente o governo como sendo uma família, ok? Bom, lá na administração pública, nós comparamos o governo com uma família, não foi? Lembra você lá, né? Indo o jovenzinho, aquele você de bebezinho de fraldinha, coisa maravilhosa, né? Você de fralda, ó. Oh, coisa linda, que cuti-cuti. Você olhava para papai, você olhava para mamãe, mamãe linda, maravilhosa, né? Oh, filé de mãe. E aí, aquele amparo, né, que você sentia, mas papai estava desesperado, não é? Papai estava uma pilha, porque papai sabia que para manter aquela paz, para manter aquele sossego familiar, só tinha um jeito, cartão de crédito, meu amigo. E olhe como o cartão de crédito dava dor de cabeça nele. Ele tinha que lidar com toda a situação de constituir, né, ou de preservar a paz, a saúde, o ambiente de bem-estar ali da sua família através de despesas. Só que ele sabia, meu amiguinho, minha amiguinha, ele sabia que o seu salário era finito. O seu salário é um recurso que tem início e tem fim, não é isso? Às vezes tem mais fim do que início, né? Então ele sabia que ele tinha que administrar muito bem esse recurso, porque senão acabava o mês e o salário acabava muito antes de acabar o mês, na verdade, né? Então, ele tinha que administrar muito bem esse recurso, né, frente às despesas para garantir aí o bem-estar da sua família. O Estado, ele existe e possui essa mesma dificuldade, ok? Para que ele possa garantir, lembra de todos aqueles 3 fatores, né, que passam por aquela pergunta fundamental do porquê que existe o governo, da questão de, para ele promover a questão da paz social, dele promover as melhorias, né, de condições de vida, dele garantir o bem-estar da população, dele garantir aí a estabilidade econômica, né, o bom funcionamento da economia, promover o crescimento e desenvolvimento econômico, esses 3 pilares que tanto a gente grita, né, tanto a gente sai na rua, tanto a gente aí se comove, tanto a gente grita, né? Esses 3 pilares que nos dá aí a razão da existência do governo é mantido por recursos. No final, tudo acaba em moeda, em despesas. E tal qual ocorre lá na famíliazinha, os recursos do governo também são limitados. Então, ele precisa administrar muito bem, as suas finanças, os seus recursos, ok? Com o passar do tempo, essa necessidade se formou ou se transformou em algo ainda maior. Porque a partir do momento em que nós tivemos a evolução da sociedade, e cada vez mais, né, nós como sociedade, como pessoas, evoluímos nas nossas necessidades. Se você pensar aí, né, no seu avô, por exemplo, o desejo do seu avô, e basta conversar com ele, o que ele queria talvez era ter uma casa, né, ter uma boa casa, constituir ali um bom local, um teto, era o que se falava na época dos nossos avós. O seu pai já queria ter uma boa educação, além de ter uma boa casa, ok?
E você, o que é que você quer? Você quer ter uma boa educação, uma boa casa, uma boa saúde e ter um bom carro. Se possível, ainda ter uma boa mulher, um bom esposo, né? Ainda ter uma boa qualidade de vida. Então, essa evolução das necessidades, essa evolução dos nossos desejos, faz com que o governo tenha que melhorar também a sua gestão de recursos. Porque as nossas necessidades vão ampliando e os recursos do governo também vão ampliando na mesma velocidade? Não. Então, a administração dele também deve ser ainda melhor realizada. Faz com que o governo tenha que encarar a administração desses recursos de uma maneira muito mais estratégica e de uma maneira muito mais profissional. Daí o fato de nós hoje, né, termos a administração financeira e orçamentária como essencial e tão cobrada em concurso como ela hoje está sendo nos cobrada. Ok? Mas aí talvez você se pergunta, né? Professor, mas quando eu era pequeno, né, quando eu estava lá no colinho de mamãe, quando eu estava afagado pelo colinho de papai, quando o papai pagava meu leite ninho, quando o papai pagava ali a minha mamadeira do Nescau, papai ficava talvez preocupado por eu pegar talvez uma doença, né, por eu talvez não ter fralda, por eu talvez não ter um ambiente social tão bem relevante, ou por eu talvez não crescer num ambiente sadio, ou por eu não ter talvez uma educação que ele desejasse. Então eram perigos que talvez ele identificasse. O governo enxerga perigos hoje nesse ambiente? Enxerga, meu amigo, enxerga sim. Mas são perigos que talvez nós não enxerguemos tal qual o governo. Bom, como assim? O governo ele percebe, em especial, que no ambiente econômico, o melhor seria se nós tivéssemos um mercado que fosse perfeito. O que é isso? O mercado perfeito é quando todas as condições, tanto para o lado de quem oferta os produtos, dos fornecedores, como para aqueles que compram, que são os consumidores, tivessem perfeitas condições de igualdade em todos os níveis. Tivessem perfeitas condições de igualdade, inclusive em nível de informação. Imagine, por exemplo, que você saísse na rua e soubesse perfeitamente o produto que você quisesse comprar, todas as informações sobre todos os competidores, sobre todos os ofertantes. Por exemplo, o nível da composição, quais são os melhores fornecedores desse produto que você está atrás, né? Quais são aqueles que melhor praticam o desenvolvimento ali, né, social, quais são aqueles que melhor aplicam técnicas estratégicas de competitividade dentro da sua atuação. Imagine que esse nível de informação fosse para você, ok? Ou mais, né, que você pudesse ter isso também inserido no preço, que você pudesse, por exemplo, não ter no uso desses produtos nenhum impacto para o bem social ou para o meio ambiente. Bom, seria um ambiente com certeza perfeito, não é isso? Só que nós não temos isso, nós não temos. Aí, por nós não termos isso, a economia indica que porque nós não temos mercados que são perfeitos, nós dizemos que a economia, né, diz que eles não são também eficientes. Como eles não são eficientes, se faz necessário que o governo intervenha, procurando sempre melhorar essa eficiência, procurando sempre melhorar a eficiência econômica do mercado, sempre tentando aproximá-lo de um resultado que seria a concorrência perfeita. O fato é que ele nunca vai encontrar um mercado de perfeição, mas o quão mais próximo ele estiver, melhor. Bom, o primeiro ponto aqui que nós devemos passar, né, é que o governo nunca vai procurar para essa concepção, tá? Para esse método orçamentário, ele nunca vai procurar a igualdade, ok? Não é isso. O que ele vai sempre procurar é a liberdade dos mercados, ok? E há uma diferença gritante aí, tá? Não é que ele vai querer que todos, o mercado competitivo, o mercado perfeito, não é igualitário. Todos estão iguais, não. Isso aí é uma questão de direito jurídico, né? De leis. Todos possuem os mesmos direitos e os mesmos haveres. Mas na economia não se procura igualdade, se procura liberdade.
e quanto maior a liberdade, mais próximo nós estaremos da igualdade, ok? Esse é um contexto bem interessante, né? Se você desejar, a gente pode aprofundar em um bate-papo na rua quando a gente se encontrar ou após o seu concurso, tá? Até porque não é bem o nosso tema. Bom, mas como é, professor, você deve estar se perguntando, como é, professor, que o mercado se afasta dessa perfeição? Eu estou aqui e vou lhe responder. O mercado ele se afasta dessa perfeição, dado o que a economia chama de falhas de mercado, ok? Essas falhas de mercado são as situações que pioram ou afastam os mercados dessa perfeição ou dessa eficiência econômica, ok? É aquele narizinho grande que você achou naquela mulher na balada, ou aquele bafozinho que você viu naquele rapaz que lhe aproximou próximo ali do bar que você foi lá para pegar a caipirinha. Essas são aquelas situações que afastam da perfeição que você estava procurando, né? Então, da mesma forma, os mercados são afastados da perfeição ou da sua eficiência devido a essas falhas de mercado. E daí são essas falhas de mercado que inserem o governo frente ao seu orçamento público para corrigir esses mercados. Ok? Bom, nós podemos enumerar em 4 as principais falhas de mercado. Quais são elas, professor? Eu vou lhe dizer. São as externalidades. Anota aí, menino. Pare de olhar para mim, pega um papel e uma caneta, anota aí, por favor. Externalidades, a existência de bens públicos, as falhas de informação e a existência de desemprego e inflação. Aí você deve estar aí, epa, a existência de desemprego e inflação, eu sei. Calma, a gente vai chegar lá, ok? Se é pouco quente não, senta aí que a gente chega lá. Nós vamos passar um a um, vamos conversar sobre cada um deles, tá? O nosso objetivo é tentar entendê-los e aí a gente vai perceber como é que o Estado, através do orçamento, vai chegando junto aí para corrigir essas falhas, ok? Bom, a primeira falha de mercado, então, seria as externalidades. O que são as externalidades? Bom, as externalidades, então, opa, eu estou indo para trás, mas é para frente, né? As externalidades são todos aqueles efeitos que causam externamente as nossas decisões, ou seja, tudo aquilo que nas nossas decisões impactam nos outros, tá? O que nós consumimos, o que nós realizamos, os efeitos dessas decisões, os efeitos dessas ações, como elas impactam nos outros, nós consideramos como externalidades. Dessa forma, nós podemos concluir que poderiam haver externalidades positivas e externalidades negativas, ok? E por que nós dizemos que isso é uma falha de mercado? Porque esses efeitos, essas externalidades, né, ou os efeitos que são causados sobre os outros por um ato ou por um benefício que nós estamos trazendo de forma pessoal para nós, não são precificados ou não são considerados totalmente nos preços dos produtos, ok? Sendo assim, quando ocorre uma externalidade, há um desequilíbrio do mercado. E havendo um desequilíbrio do mercado, ele deixa de ser eficiente ou se afasta da sua perfeição. Ok? Conseguiu entender? Bom, a gente vai dar 2 exemplos de externalidade para ficar mais claro aí o que seria uma externalidade. Por exemplo, o primeiro deles é um fumante. Por exemplo, o fumante, quando ele está fumando, ok? Há consideravelmente, de forma indireta, o efeito sobre uma outra pessoa. A outra pessoa, e já é comprovado cientificamente, ela passa a passivamente também fumar da mesma forma, ok? Então nós temos o fumante que é ativo, hoje já é assim considerado, né? E o fumante passivo. Essa passividade no fumar, o efeito que é causado sobre outros, é resultante de uma externalidade negativa, ok? Por que nós dizemos que nesse sentido há um afastamento, um desequilíbrio?
Bom, tudo bem, nós podemos pensar assim que o fumante, né, aquele que é o fumante ativo, ele, ao fumar, ele já considerou todos os prejuízos que estão inerentes à sua saúde. Ele já ponderou sobre isso, ok? E ele está assumindo os riscos a isso e já colocou isso em todos os seus custos, ok? Então ele assumiu isso ao comprar o cigarro. Então ele compra e também assim a indústria de tabaco. Então ela já assumiu e já precificou com isso. Mas o efeito que causa ao fumante passivo, ele não está inserido no preço do cigarro e nem no fumante ativo. Quem vai então custear a saúde ou o prejuízo causado ao fumante passivo? O Estado. Rapaz, você é ligeiro, hein? Você acertou. O Estado é quem vai atuar com isso. Então, o Estado precisa intervir na economia. Como ele faz isso? Uma maneira é precificando ou colocando um imposto, né? E geralmente os impostos sobre cigarros, sobre bebidas, por exemplo, são um pouco maiores justamente pela externalidade que eles causam. Esse é um exemplo de uma externalidade negativa. Mas também nós temos uma externalidade positiva. Quer ver um exemplo claro? O uso do gás natural veicular. Quando você coloca o gás natural veicular para abastecer ali ou para utilização no seu carro, por exemplo, isso significa que você está dizendo ao meio ambiente o seguinte, eu estou trocando um combustível fóssil e poluente por um não poluente, ok? Então, eu estou trocando aquilo que causaria poluição, que causaria prejuízos ao meio ambiente, que causaria talvez prejuízos ao efeito estufa e a toda a população, inclusive prejuízos quanto a doenças respiratórias, a bronquite e tantas mais, por um que não causa. Então, você está agora causando uma externalidade positiva. Da mesma forma, essa externalidade positiva, você poupa ao Estado o custeio que ele teria com a saúde dos seus outros habitantes. Aí o que o Estado faz? Bom, então eu vou bonificar esse cara, que está agindo favoravelmente para mim. E ele faz isso? Faz. Nós trouxemos aqui, por exemplo, a campanha de incentivo lá do estado do Amazonas, que inclusive é desse ano, do ano passado, Faz um ano aí que eles entraram. Outros estados também atuaram, o Rio Grande do Norte foi um outro que também atuou numa campanha de incentivo, inclusive atuando fortemente, até subsidiando alguns impostos automotivos, frente a quem colocasse o gás natural, o kit de gás nos seus automóveis. Então, ele incentivou. Então, nós podemos montar um quadrozinho, Um quadro dizendo, se é uma externalidade positiva, o que o governo faz? Ele incentiva. Como ele faz? Ele dá um incentivo fiscal, ele joga um subsídio, ou dá um subsídio. E se for uma externalidade negativa, ele desincentiva a externalidade. Como? Ou ele tributa, ou ele multa, ou ele proíbe. Ok? Vamos fazer um testezinho para ver se esse assunto ficou bem gravado? Olha essa questão aí de um concurso passado. As falhas de mercado na forma de externalidade, elas ocorrem quando, letra A, o mercado não consegue atingir o equilíbrio. Letra B, o preço reflete exatamente o valor do bem em questão. Letra C, os custos de produção estão incluídos nos preços dos bens. Letra D, nem todos os custos e benefícios estão incluídos nos preços dos bens. Ou a letra E, os benefícios excedem os custos de consumir os bens. Bom, as falhas de mercado, como nós vimos, se a gente for letra a letra, a gente consegue aí destrinchar rapidamente. O mercado não conseguir atingir o equilíbrio, ele na verdade é para todas as falhas de mercado, não somente para a forma de externalidade. A falha de mercado ela sempre vai existir, todas elas vão existir, independente se ela é externalidade, bens públicos, desemprego, inflação, todas elas vão ocorrer, ou a falha de informação, todas elas vão ocorrer devido ao mercado não conseguir atingir o equilíbrio. Sendo assim, nós não poderíamos pontuar que na forma de externalidade é pelo fato do mercado não atingir o equilíbrio, ok?
Então, infelizmente, a letra A não poderia ser. A letra B diz que pelo fato do preço refletir exatamente o valor do bem em questão, ocorre uma falha de mercado. Se o preço fosse refletido exatamente, então nós não teríamos uma falha de mercado na questão de externalidade, porque o mercado estaria em equilíbrio. Todos os impactos estariam perfeitamente mensurados e refletidos no valor do bem. Ok? Então não poderíamos ser. Os custos de produção estão incluídos nos preços dos bens? Bom, isso não é uma externalidade, muito menos uma falha de mercado. Todos os custos de produção, ou pelo menos assim se espera, né, no mercado produtivo, no mercado de fornecimento, eles devem estar incluídos nos preços dos bens. Até porque os custos de produção são pagos no momento e acrescidos aí, né, de um markup ou de um lucro esperado, são pagos no momento que nós compramos o bem. Então, nós pagamos também ali os custos de produção. Então, infelizmente, a letra C também não é. Letra D, nem todos os custos e benefícios estão incluídos nos preços dos bens. Opa, ó, vamos ler de novo? Nem todos os custos e nem todos os benefícios, né, o que quer dizer a questão, estão incluídos nos preços dos bens. Nem todos os custos e benefícios. Quais seriam os custos e benefícios que não estão incluídos? Os efeitos das externalidades. Esses não estão incluídos nos preços dos bens. Então, como eles não estão incluídos, seriam, sim, uma ocorrência de externalidade. Olha só, não é que casou? Então, nosso gabarito é a letra D. E aí, quando você acerta, o que que vem? Se você acertou, bata a palma. Muito bem. É a letra D o nosso gabarito, né? Nós respondemos aí. Eu tenho certeza que você acertou e parabéns. E com essa questão a gente fecha o assunto aí, né, de por que existe o governo e vimos a nossa primeira falha de mercado. Mas há mais falhas, né? A próxima, então, o próximo assunto, o nosso próximo tema, segue a próxima falha de mercado. Eu vou deixar em suspense para que você possa ver junto comigo.